Olá a todos. Nessa videoaula nós vamos tratar de controle de acesso a classes e uma pequena introdução a controle de acesso a atributos também. Na verdade, acessar uma classe significa visibilidade. Quando dizemos que o código da classe B tem acesso à classe A, significa que a classe B pode fazer três coisas. A classe B pode criar uma instância da classe A, estender a classe A, pode ainda acessar certos métodos e atributos dentro da classe A, dependendo do controle de acesso desses métodos e atributos. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar do controle de acesso apenas a classes. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre identificadores válidos. E utilizamos essa classe que vocês estão vendo aí no vídeo, a classe identificadores. Essa classe ela tem um dos modificadores de acesso que a gente vai tratar, que é o modificador public. O public dá visibilidade para essa classe. Tá? Por hora, identifiquem assim. Para exemplificar o que nós vamos falar, eu vou criar duas classes. Você clicando com o botão direito aqui no Default Package, New Class, procedimento para criar uma nova classe. O Eclipse, por padrão, ele cria as classes com modificador, aqui onde está Modifiers, ele cria como Public. Nós vamos alterar esse padrão para Default. Okay? E eu vou dar o nome da classe de classe A, que é um identificador válido. Para a classe A, eu vou criar um atributo int A. Agora eu vou fazer um procedimento de criar uma nova classe. Vou criar a classe B, também default, tá? Com o modificador default, nome B, que é um identificador válido. Falando sobre essa visibilidade, os modificadores de acesso tratam exatamente disso. O fato de aqui está declarado apenas class B e aqui está apenas class A e não haver nenhuma palavra antes, indica que esse modificador de acesso é o que permite acesso default. O que seria acesso default? Acesso a classes do mesmo pacote. Ambas as classes estão no Default Package aqui. Embora não apareça a declaração exatamente por esse ser um pacote default, ambas estão nesse Default Package. A primeira coisa que eu disse que uma classe pode fazer, quando ela consegue, quando a outra está visível para ela, é estender. O extends A indica que a classe A está visível para a classe B, ou seja, métodos e atributos que a classe A contenha estão visíveis para a classe B. Então aqui eu estou colocando um comentário de uma única linha precedido desse barra barra. Então aqui está a primeira coisa que uma classe pode fazer quando a outra está visível para ela. A segunda é instanciar. Nesse momento, ainda não é tão interessante que você saiba exatamente o que é instanciar, caso você ainda não tenha conhecimento. Não se preocupe que isso vai ser abordado ainda no decorrer dos tópicos. Instanciar quer dizer que eu estou criando uma variável do tipo da classe A e criando um objeto para ela. Tá? O new A indica que eu estou instanciando esta classe. Então, aqui está a segunda coisa que eu posso fazer. Eu posso instanciar, na verdade não a classe, e sim um objeto. E a terceira coisa que eu disse que eu posso fazer é acessar um atributo. O que seria um atributo? Essa variável A é um atributo da classe A. Eu posso acessar esse atributo da seguinte maneira, por exemplo. Eu crio uma variável B que vai receber A. Ou seja, aqui você não está vendo nenhum erro de compilação, porque eu estou acessando diretamente um atributo da classe A, porque a visibilidade a classe A está visível para a classe B. Tá? Ambas têm modificador de acesso default e ambas estão no mesmo pacote, que é o Default Package.
Agora eu vou exemplificar o que acontece quando as classes têm modificador default e estão em pacotes diferentes. Vejam aqui à direita, à esquerda aliás, que eu criei dois pacotes, pacote 1 e pacote 2. Caso você ainda não tenha criado esses pacotes e não saiba como fazer, botão direito em cima do Default Package, ou do SRC, caso você prefira, New Package. As declarações de pacote, elas seguem também um padrão que a gente vai falar sobre ele um pouco mais à frente. Mas vamos supor que eu fosse criar o pacote 3, o mesmo está aqui criado, tá ok? Eu vou criar apenas para para exemplificar, para vocês não ficarem sem ver. Eu vou fechar essas duas classes aqui, a classe A e a classe B. Ele está me perguntando se eu desejo salvar as alterações. Eu confirmei que sim. Vou fechar também a classe identificadores. Bom, na classe pacote 1, eu vou criar uma nova classe com o nome C, que vai ser default, ou seja, o modificador dele é default. A visibilidade dele é default. Na classe no pacote 2, aliás, eu vou criar uma nova classe com o nome D, também com modificador default. Ok. Isso feito, atentem-se para o seguinte detalhe. Na primeira linha aqui, selecionado, está o package pacote 1 na classe C e package pacote 2 na classe D. Sempre que uma classe for colocada dentro de um pacote, o Eclipse faz isso automaticamente para a gente. Eu não declarei package 2, você não me viu digitando package 2. Porém, como eu cliquei em cima do pacote 2 para criar essa classe, ele automaticamente entende que é dentro desse pacote que eu quero criar a classe. O que eu quero dizer com isso? Numa declaração de classe, se houver declaração de pacote, essa declaração tem que ser a primeira, antes da classe. Tá? Você não verá uma declaração de pacote dentro da classe D, dentro de classe D, por exemplo. Bom, agora vamos fazer algo parecido com o que a gente tinha feito com as classes A e B. Eu vou criar novamente uma variável int C e na classe D eu vou tentar estender, na classe D, aliás, eu vou tentar estender a classe C. Certo, aqui você vê que já há um pequeno problema. Aqui ele apenas está dizendo que C não pode ser resolvido como um tipo. Como eu posso resolver isso? Eu vou tentar resolver, até para exemplificar, fazendo uma importação, e aí é uma outra questão que vocês têm que se atentar. Essa declaração que eu vou fazer aqui, a declaração import, se ela houver em uma classe, se houver necessidade de você importar algum pacote, ela deve estar entre a declaração da classe, que é essa linha, e a declaração do pacote, que é essa linha. Ela não pode vir antes da declaração do pacote e muito menos dentro da classe. Tá? Bom, que import eu vou fazer? Eu estou no pacote 2. A classe que eu quero usar está no pacote 1. Então eu vou tentar importar o pacote 1. Pacote 1, ponto, o nome da classe que eu quero usar, classe C. Certo. Porém, agora ele está me apresentando um outro erro. Veja que eu só declarei o import aqui para você começar a ter conhecimento de onde ele deve ser declarado, tá ok? Mas veja que ele já me apresentou um outro erro. O tipo pacote 1, ponto C, não é visível. Aqui chegou no ponto que eu queria. Veja aqui, como não há modificador de acesso na frente do class, da palavra class, isso indica que o acesso dessa classe é default. Acesso default só permite acesso a classes do mesmo pacote. Como eu posso resolver isso? Vamos criar mais uma classe para resolver esse problema. Dentro do pacote 1, que é onde está a classe C, eu vou criar a classe E. Só que agora eu vou deixar esse modificador de acesso public. Criei a classe E, deixei o modificador de acesso public, vou criar uma variável, eu estou usando int, tá? Mas eu poderia usar qualquer uma. Vou criar uma variável int E.
a classe dela continua apresentando erro, porque eu estou tentando estender a classe C. Se eu mudar o extends para E e a declaração de import, pacote 1, E, o erro sumiu. Tá? O erro sumiu por quê? Porque a classe E é uma classe cujo modificador de acesso é public, ou seja, ela permite visibilidade a todas as classes dentro do pacote onde ela está e as demais classes dos outros pacotes. Se eu remover a declaração de import, eu também não vou conseguir estender, porque ele não consegue identificar o E como um tipo, como uma classe, tá? Então o import é necessário nesse caso. É necessário ser pacote 1.e? O ideal é que quando você for utilizar uma declaração de import, você conheça a classe que você está importando. Porém, se você não sabe, e dentro da classe pacote 1 há várias outras classes, ou houvessem várias outras classes, eu poderia usar um asterisco, e aí eu consigo estender todas as classes que tiverem dentro do pacote 1. Agora eu consigo estender, eu consigo instanciar, eu consigo usar um atributo? Não. O atributo eu ainda não consigo usar e na próxima aula nós vamos identificar por que eu não consigo utilizar esse atributo. Essa aula foi dedicada então a modificadores de acesso da classe, ok? Obrigado, até a próxima.